A lição de segunda-feira nos traz a sequência do milagre de Jesus em multiplicar pães e peixes, e é muito curioso a reação, tudo aquilo que ocorre após a multiplicação de pães e peixes. Eu já falei para vocês que o evangelho de João não é o evangelho de milagres, é o evangelho de sinais. Se você ainda não estiver convencido, dá uma olhadinha, por exemplo, em João capítulo 2, verso 11. Abra sua Bíblia aí, confira comigo João 2, verso 11, diz assim: com este deu princípio Jesus aos seus sinais em Caná da Galileia, e seus discípulos creram nele. No capítulo 6, verso 2, diz: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia. No capítulo 4, por exemplo, no verso 48, Jesus diz: se vocês não verem milagres e sinais, porventura vocês não crerão. Então notem, o evangelho de João é o evangelho dos sinais. E é curioso, porque quando a multidão vê esse sinal de Jesus multiplicar pão e lembram de Moisés dando o pão que vinha do céu, eles querem proclamar Jesus rei. E se você continuar a leitura no capítulo 6, você vai perceber que até os discípulos queriam proclamar Jesus rei, rei dos judeus, dominar o Império Romano, e Jesus dispensa os discípulos ao mar. Vai vir uma tempestade sobre o mar, Jesus anda sobre o mar. Aliás, você sabe por que Jesus anda sobre o mar? Se você olhar Jó capítulo 9, verso 8, se você olhar Salmo 77, 19, Salmo 78, 24, você vai perceber que no Antigo Testamento muitos homens dividiram as águas, secaram as águas. Moisés fez isso com as águas do Mar Vermelho, Elias e Eliseu com as águas do Jordão, Josué com as águas do Jordão. Muitos homens secaram as águas, mas Jó e os salmistas dizem que só Deus pode andar sobre as águas. Por isso ele anda sobre as águas. E agora, no capítulo 6, versículo 22, diz que no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não via senão um pequeno barco em que Jesus embarcara. Eles seguem Jesus. Outros de barquinhos chegaram até o Tiberíades, perto de onde comeram pão, tendo dado graças ao Senhor. E aí Jesus começa a dizer: em verdade vos digo, vocês me seguem por causa dos milagres que eu faço. E então eles começam a discutir com Jesus: quais são os sinais que você faz? Moisés nos deu o pão do céu, e Jesus diz: olha, eu sou o pão. Vocês não têm que estar atrás de interesses mundanos. Vocês têm que buscar o reino do céu, as coisas espirituais. E aí entra uma discussão interessante. Porque quando você olha o capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó: vendo os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. E o tema do profeta, da luz, do revelador, é algo muito profundo no Evangelho de João. É muito curioso porque em alguns textos, como no capítulo 9, quando ele cura o cego, Jesus é chamado de um profeta. No capítulo 4, quando ele está discutindo com a samaritana, no versículo 19, ele fala dos maridos que ela tivera. João 4,19 diz que a samaritana olha para Jesus e diz: eu vejo que o Senhor é um profeta. Então você tem dois termos em João, nessa relação profética aplicada a Jesus. Um profeta e o termo o profeta que havia de vir ao mundo. Os desconhecidos, que não conhecem Jesus como a samaritana, ou como o cego de nascença, acham que Jesus é, no primeiro momento, meramente um profeta. Mas aqueles que viram os sinais de Jesus, que caminharam com Jesus, entenderam que Jesus não é apenas um profeta, mas que Jesus é o profeta que havia de vir ao mundo. Por que eles pensam desta forma? Deixa-me explicar melhor para vocês. Deus havia prometido a Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 18 em diante, o seguinte: eu suscitarei, eu levantarei dentre os teus irmãos um outro profeta semelhante a você. Então havia uma promessa de que assim como Moisés era o profeta libertador, o profeta resgatador, o grande profeta do Antigo Testamento, viria uma espécie de segundo Moisés, o profeta do Messias que resgataria o povo de Israel também. Pois bem, se você olhar o ministério de Jesus, há um paralelo muito grande com o ministério de Moisés. Notem, Moisés foi chamado por Deus. Jesus, ele diz que Deus o chama para uma missão. Moisés, no capítulo 3, Deus promete lhe dar sinais. Jesus é um varão em sinais e prodígios, diz Pedro lá no livro de Atos. Deus promete estar com Moisés, Deus estava com Jesus. Deus, ele envia Moisés, ele envia Jesus, ele tem uma promessa de resgate através de Moisés, uma promessa de resgate através de Jesus. Deus dá a lei através de Moisés. No Sermão do Monte, Jesus ele fala da lei do amor. Então, há um paralelo muito grande entre os dois ministérios proféticos. Se você olhar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, há um paralelo entre a pessoa de Moisés e a pessoa de Jesus.
Moisés teve uma infância miraculosa, Jesus também. Moisés foi perseguido por um rei quando criança, Jesus também. Moisés se escondeu da morte proposta por esse rei no Egito, Jesus também. Moisés foi para o deserto 40 anos, Jesus para o deserto 40 dias. Moisés começa o resgate no monte dando a lei, Jesus o primeiro sermão, o sermão da montanha. Moisés ele dá a lei, Jesus dá a lei do amor. Moisés é o resgatador, Jesus é o resgatador. Moisés morre e ressuscita, Jesus morre e ressuscita. Moisés, ele é o grande libertador, Jesus é o grande libertador do povo. Então há esse paralelo. Mas logo após multiplicar pães e peixes, e eles dizem que Jesus é o profeta, Jesus diz: eu sou maior do que Moisés. Eu não sou apenas um profeta segundo a ordem de Moisés, eu sou o profeta que havia de vir ao mundo para revelar quem Deus é, porque a obra do profeta é a obra de revelar o caráter de Deus, e Jesus revela quem é o Pai. Portanto, ele é profeta por excelência, enquanto revelador das obras do Pai, revelador do caráter do Pai, do nome do Pai, das palavras do Pai. Por isso ele pode dizer a Filipe em João capítulo 14, versículos 8 em diante: quem vê a mim, vê o Pai. O Evangelho de João existe para nos mostrar salvação, e salvação é conhecer quem Deus é através de Jesus.